Olá, boa noite. Começando mais uma Academia de Líderes 3Fs. Nesse domingo mais que especial, Dia das Mães, aguardando a entrada da minha grande colega Rosane Bonessi, que vai estar comigo nessa noite. Sejam todos bem-vindos. Aproveite aí para mandar o convite para outras pessoas que possam acompanhar essa live. Nosso objetivo sempre é trazer bastante conteúdos. Vamos lá, aguardando as pessoas entrando. Aqui na Academia de Líderes 3Fs, nosso grande compromisso é, como a gente costuma dizer, né? Aqui você aprende o caminho para fazer seu time vestir a camisa, ser 2 vezes mais produtivo e você ser um líder reconhecido e valorizado. Ótimo. Muito bom. Sejam todos bem-vindos. Aguardando a minha colega Rosane Bonessi. Olá, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Feliz domingo. Tudo bom contigo? Tudo certo. Semana já começando quente por aqui. Mas olha, é um domingo mais do que especial, né? Porque é o domingo, Dia das Mães, e aqui na Academia de Líderes 3Fs, né? A gente fala muito sobre liderança e melhor exemplo de liderança do que mãe. Você sabe que semana passada eu dei uma palestra, fiz uma palestra em São Francisco para justamente falar para as mães sobre liderança, né? E essa foi a minha fala, que talvez essa seja o nosso primeiro contato com a liderança, né? Quando a gente nasce, a gente tem uma mãe que é líder, querendo ou não. Exatamente. E o interessante é que talvez, né, quem está nos acompanhando possa dizer assim, né? Talvez seja mais fácil para uma mãe ter a liderança pelo vínculo emocional, mas talvez seja mais difícil para ela exercer a liderança justamente pelo vínculo emocional, né? Justamente. Fazer as cobranças que devem ser feitas, fazer as exigências, enfim, né? E eu acho que, até falando sobre isso, essa temática vem bem ao encontro do nosso conteúdo de hoje. Para quem está chegando agora aqui na Academia de Líderes 3Fs, nossa preocupação é que aqui você aprende o caminho para fazer o seu time vestir a camisa, ser 2 vezes mais produtivo e você ser um líder reconhecido e valorizado. E a nossa temática de hoje, o nosso conteúdo de hoje é sobre gestão de conflitos na liderança, né? Descubra como transformar desafios em oportunidades, né? Quando nós 3 criamos a metodologia 3Fs, eu, você e o Omar, né? A forma, a força e a flexibilidade, nós nos preocupamos em abranger, por meio desses 3 pilares, todos os aspectos relacionados com a liderança, né? Com a gestão da liderança, né? Mas aí, eu acho que podemos já começar discutindo, né? Na tua opinião, Rô, o que é gestão de conflitos na liderança? Olha só, Vitor, a gente falando de 3Fs e gestão da liderança, né? A gente vai encontrar aí a forma onde a gente vai falar da comunicação aberta, que é importante, né? Que a gente vai definir aí, ter um ambiente bacana para as pessoas poderem se expressar. Já tem aí um F, que é a forma. Isso. Quando a gente fala de força, a gente fala de tomada de decisão, que é uma questão importante de gestão de conflitos. E quando a gente fala de flexibilidade, a gente está falando aqui de soluções colaborativas, criativas, Isso. né? E aí você me pergunta, né? O que é gestão de conflitos? Porque parece um tema que as pessoas fogem, né? Ninguém quer saber de conflitos. E todo mundo acaba enxergando o conflito como algo negativo dentro das organizações, né? Eu, no meu papel de otimista realista, eu creio muito que o conflito, muitas vezes, ele faz com que a gente enxergue novas oportunidades.
faz com que a gente perceba, né, outros pontos de vista. Ter alguém que não tem a mesma opinião que eu tenho, né, possibilita a gente enxergar de uma forma diferente. Eu estava aqui preparando um pouco o material antes de a gente entrar, né, e pensando o quanto a maturidade do líder ajuda ou não na gestão de conflito, não é mesmo, Vitor? Não tem a menor dúvida, né? Porque quando a gente fala de maturidade, muitas vezes as pessoas remetem automaticamente à questão de idade, mas não. Nós sempre falamos, né, nos nossos trabalhos, tanto eu quanto você quanto o Omar, e linkado com os 3 pilares, né, forma, força e flexibilidade, que maturidade é o conjunto de 3 itens, né? É a questão do conhecimento, da experiência e do comprometimento. Então a gente entende que quando um líder ele não tem o conhecimento, ele não tem a experiência e não tem o comprometimento, e aí às vezes as pessoas pensam, mas como ter um líder que não tem comprometimento? Quando ele não tem a real importância, a real noção de importância daquilo com o qual ele está lidando. Ele vai ter mais dificuldades de lidar com os conflitos, e inclusive, a gente até diz, né? Discutir equívocos comuns com a ideia de que a gestão de conflitos é evitar conflitos a todo custo, isso não é gestão de conflitos. Né? Não é. Então, até assim, porque, né, Vitor? Todo ambiente, né, o ambiente que a gente está todo dia dentro das organizações, equívocos comuns acontecem a todo tempo. Claro. Né? Claro. E aí eu trouxe essa questão da maturidade justamente para pensar assim, ó, o quanto o líder está preparado quando vem alguma coisa realmente que é conflitante. Isso. Porque se ele não tiver maturidade, é a opinião dele, só é a opinião dele que vale. Né? E aí, bem, você trouxe os pilares aí que são, né, que fazem parte dessa maturidade que a gente tanto fala. Né? A gente comentou ainda na semana passada, maturidade é escolha. Né? Maturidade Isso. Tem pessoas velhas de idade, vamos dizer assim, né? Pessoas jovens há mais tempo que são imaturas, e temos pessoas jovens, né, que atendem muito bem os quesitos que você trouxe aí, que têm essa maturidade. Né? Quando a gente fala de conflito, na maioria das vezes, a gente pode pensar que falta uma comunicação clara, que falta objetivos claros, certo? Porque se a gente colocar todo mundo na mesma página, a chance de a gente ter conflitos diminui bastante. Porque cada um sabe qual é o seu papel, cada um sabe aí qual é a sua responsabilidade, cada um sabe para onde estamos caminhando. Então, podemos ter ideias divergentes? Sim, podemos. Vamos ter, e elas são importantes para o processo. Mas a maneira com que a gente acolhe isso e a maneira com que a gente discute, né? Porque a gente pode conflitar em ideias, né? É aquilo que a gente comenta. Isso. Dentre as 4 paredes aqui dentro do nosso time, né? Com o nosso time a gente pode brigar. A gente vai conflitar ideias. Não quer dizer que eu goste ou não goste do João, do José ou algo parecido, né? De repente a ideia dele está desconectada daquilo que a empresa está buscando, desconectada do objetivo, que pode até parecer, poxa, mas o objetivo não é claro. Gente, muitas vezes o objetivo não é claro. Né? Empresas, Vitor, de às vezes 100 colaboradores, 200 colaboradores, muitas vezes o objetivo está na cabeça da diretoria. Né? Isso. Aí o líder não faz a tarefa de casa, ele não desdobra esse objetivo para as pessoas, e aí as pessoas estão mecanicamente fazendo as coisas. E aí quando cumprindo surge, né? etapas, né? É isso aí. Agora, e na nossa experiência, né? O que a gente pode falar daqueles times que evitam o conflito e por conta disso só falam o que o líder quer escutar? É triste isso, né? E acontece muito. É triste, é lamentável e acontece. Né? Quando você não proporciona um ambiente onde as pessoas têm oportunidade de fala, né? E assim, ó, eu falo muito de uma fala genuína e verdadeira. Isso. Nesta semana que passou, eu estava numa organização e eu comentei com eles que eu sou contra quando tem pesquisa de clima, quando tem qualquer pesquisa dentro da empresa, e a gente coloca lá que as pessoas não precisam se identificar. Uhum. Né? Eu ouso dizer que eu sonho com um ambiente
onde as pessoas realmente possam se identificar, onde o líder tenha maturidade para acolher a opinião, né, de repente que não é a opinião dele, uma opinião diversa, mas que pode contribuir, onde tem a maturidade dos dois lados, né, Vitor? Exatamente. De quem está trazendo a questão, né? E maturidade de quem está do outro lado da mesa, vamos dizer assim. Certo? Então, assim, no ambiente onde as pessoas não têm fala, onde as pessoas não têm quem as ouça genuinamente, né? Com o intuito de resolver, com o intuito de entender. Olha aí, ó. A gente acaba, né, Vitor, muitas vezes diminuindo aquilo que o Patrick Lencioni fala, né? A gente parece que diminui o nosso objetivo, diminui as nossas expectativas e a gente entrega o mediano, e o mediano é medíocre. Isso, né? Sem dúvida. Seja bem-vindo ao nosso terceiro componente da Academia de Líderes, o Margani. Salvo pelo Tudo bom? Não, com Tudo certeza. Ótimo. Nós estávamos na estrada. Ótimo. E pilotando um feriado aí para retorno para casa. Grato, gente. Grato pela oportunidade da interação aqui. Na verdade, quem está nos acompanhando aqui, a gente fez essa entrada dele um pouquinho depois, justamente para a gente discutir a temática de conflito, porque aqui todo mundo se dá bem, independente de qualquer coisa, né, Rosane? Vocês são bonzinhos. É isso aí. Não, mas ó, nós somos um exemplo do quanto, né, cada um com as suas necessidades, com as suas expectativas, o quanto a gente consegue somar, né? Tem momentos que um não tá e o outro cobre, tem momentos que dois não tá e um se vira nos 30 e por aí vai. E o time dentro da empresa não é diferente, não é mesmo? Omar, a gente estava falando de uma coisa que eu sei que você vai gostar da sua opinião. Ok, bora. O que você acha dos times que, para evitar o conflito, falam para o chefe só o que ele quer escutar? Eu acho péssimo. Bota péssimo nisso, né? Não sou só eu que acha, né? Gente, nós estamos aqui, obviamente, entendendo, e quando a gente formatou a nossa academia, e nós olhávamos para a forma, nós olhávamos para a gestão de conflito de uma forma muito profissional, né? E a forma profissional é trazer na base, e eu entrei escutando aqui o Lencioni, né, que vocês estavam referenciando, a Rô estava falando a respeito dele. Sim. A base é a transparência, a base é a confiança, a base é a troca, a base é a credibilidade. Então, Vitor, quando a partir do momento eu detecto, evidencio algo não bom, independentemente de quando, o como trazer e a estratégia que se cria para trazer a composição é muito importante. E o que a gente tem ensinado também é um desenho na montagem desta estratégia de trazer, sim, o que deu pau, o que... mas buscar entender por intermédio de dados, fatos, escutando seus pares e os outros, oportunidades, obviamente, de ações, ou quer dizer, soluções para aquilo que é desafiador, né? E, claro, aqui é muito fácil a gente falar, mas o bom profissional hoje ele está muito atento a uma entrega comportamental que tem, assim, todas as informações, boas ou ruins, porém, quando ruins, no desafio de o que fazer para que esse ruim se torne algo bacana. E quando é algo bacana, né, que a gente vem entregar, o quanto a gente cria também uma estratégia para manter o que é bom fortalecido, né? Então, esses são os grandes ensinamentos da forma na academia que formatamos, né? Há praticamente dois anos e meio aqui juntos, né? Então, essa é uma grande atenção. E eu gosto muito desse tema, Vitor, e vocês sabem disso, obviamente, porque eu tenho falado isso e tenho escutado isso de vocês. Quando não existe conflito, quando não existe discussão pelas ideias, conflito daquilo que a gente realmente tem que trazer à mesa, não existe progresso. Sim.
E possivelmente não existirá para os inteligentes, para aqueles que realmente estão fazendo a diferença no mercado de trabalho, a sobrevida. Nós precisamos conflitar. Nós precisamos trazer à mesa os temas delicados, difíceis, porque tem muita empresa e muito profissional que não fala, que tem medo de falar, que está em cima do cargo e não em cima do resultado, não em cima do propósito. Isso. E aí dá pau, gente, né? Então, o olhar que a gente precisa buscar fazer com que a academia entregue é esse senso do mindset, da ação. Eu preciso trazer para o desconforto para que juntos, quando, né, esse embalo que nós três temos aqui, que é o embalo do time de verdade, nós busquemos, então, uma canalização, um único canal, uma única vertente. E aí, a convergência de algo que muitas vezes é delicado para um ou para outro. Tá, olha só. E o líder que pode pensar assim, né, aquele que está nos escutando e diz assim, tá, mas eu tenho um conflito para administrar e se eu piorar a situação ao tentar resolver o conflito, o que a gente pode dizer para esse líder? Fala, Rô. Perfeito, perfeito. E isso pode até existir, né? O primeiro passo é o quanto nós já criamos entre os times a construção da confiança. Uhum. Porque, de novo, Vitor, eu tenho que entender o perfil do outro, eu tenho que conhecer o perfil do outro e eu preciso conhecer o meu perfil. Sim. Existem momentos, existem dias, existem maneiras de se falar com a Rosane. E você sabe disso, né? Uhum. E existem os mesmos momentos comigo. E vocês também sabem disso, né? E dentro das organizações, isso se aflora na medida em que todos vivemos num turbilhão, né? E eu tenho chamado muito a atenção de alguns colegas, né? E vocês dois fazem o mesmo. A história do corre-corre, né? Tô correndo, tá correndo. Mas, Vitor, é fato que o receio, ele recai, né, no nosso colo aqui, de eu realmente falar e, quando falar, ainda piorar a situação. Mas se eu não falo, eu estou me abstendo daquilo que é necessário para o desenho do progresso. É melhor mal falado, né? E tem gente que diz, né, vai com medo mesmo, mal falado do que não falado. Né? E esse é o comportamento dinâmico e contemporâneo. Devemos falar. E a gente só vai aprender na prática o que é um perfil distinto do meu quando eu apanho também. Então, nós devemos criar organizações que elas aceitam de verdade, né, o erro numa primeira, segunda, terceira instância do outro, nesta atitude de entrega comportamental. Certo? E a gente tem que ser honesto e verdadeiro e empático o suficiente para dizer o seguinte: não tá legal o jeito que você tá me tratando, não tá legal o jeito que você colocou. Isso também é obrigação nossa, enquanto punch, enquanto profissionais que puxam o quê? A busca por resultados, né? O quanto mais eu calo, quando eu enxergo, o mais tosco eu recebo em termos de resultado. É fato, né? Não tem em cima do muro, galera. A gente tem que se posicionar, o profissional tem que se posicionar. Até porque o resultado depende desse posicionamento. E o líder é valorizado por tomar decisões, a verdade é essa, né? Os líderes são valorizados por tomarem decisões. Colocação. E é tão triste, tão triste quando as pessoas estão nos nossos treinamentos, né? Que a gente vê aquela pessoa ali pensando assim, poxa, quem devia estar aqui não está, né? E aquela frustração de ver a coisa ruim, o ambiente ruim, e parece assim que o líder não está nem aí, né? Desculpa, Rô, te interromper. Não, é bem isso, né? E é justamente isso que eu e o Vitor falávamos antes de você entrar, Omar. O quanto a maturidade das pessoas faz a diferença, né? E o quanto as pessoas não devem ficar se escondendo em cima do muro, né? Eu costumo dizer que são pessoas cinzas, mas agora a cinza está na moda por conta do inverno, então eu tenho que achar uma outra, né? Eu tenho que achar uma outra nomenclatura. Aquela pessoa chuchu, sabe? Aquele que não cheira e não fede? Melhor. Né? É aquele cara que está ali. E é isso que o Lencioni traz, né, Omar? Que a gente falava quando você entrou. As pessoas começam a aceitar as coisas mais ou menos.
Eu faço mais ou menos, você aceita mais ou menos, você não questiona e aí a gente fica no mais ou menos. E aí o nosso rendimento, o nosso resultado, nós três vemos muito isso, né? O resultado de determinada equipe que poderia ter aquele upgrade, muitas vezes ele está lá embaixo. Por quê? Porque a gente não conflita, porque a gente não tem um ambiente onde as pessoas podem levantar a mão e dizer gostei, não gostei, com base na minha experiência, no meu comportamento, na minha entrega, na minha performance. Não é só levantar a mão, gostei, não gostei e não entregar. Não é nada disso, né? Eu preciso me garantir na minha entrega, mas eu preciso tirar a bunda da cadeira e eu preciso me colocar. Só que isso tudo é maturidade. E nós três também discutimos muito, né, gente? A questão da cultura organizacional. Sem dúvida. O quanto líder, né? O quanto líder tem que ser o cara que segura esse bastão da cultura, né? Que move as pessoas por conta da cultura, onde a gente cria uma organização onde tudo isso que vocês estão trazendo se permita acontecer. Porque senão daqui a pouco o negócio não vai. Deixa eu aproveitar aqui, né? Tem pessoal te parabenizando pelo Dia das Mães, dizendo que você é maravilhosa. E tem muita gente falando assim, né? Que experiência legal ouvir isso. Algumas pessoas falando o que a gente também sempre comenta, da importância do feedback, né? Não tem a menor dúvida, isso é tema recorrente nas nossas lives. E também alertando, né? Pelo fato de que se a organização não dá essa abertura, fica difícil, né? Que é a questão da maturidade que nós falávamos agora há pouco. Eu queria trazer aqui para o nosso grupo a nossa liçãozinha de casa, né, que nós preparamos antes de começar a live, né, linkando com o 3Fs, né, forma, força e flexibilidade, né. Então, quando a gente fala da forma, a gente sempre defende a importância de manter uma comunicação clara e aberta, promovendo um ambiente de respeito mútuo e cooperação. Quando a gente fala da força, tomar decisões assertivas e imparciais, baseadas em dados e observações objetivas, não em emoções, sem dúvida. E quando a gente fala de flexibilidade, o terceiro pilar da Academia de Líderes 3Fs, adaptar estratégias de resolução de conflitos para se adequar às necessidades e dinâmicas específicas da equipe, promovendo soluções criativas e colaborativas. É isso aí. E aí eu fico me lembrando daquele líder, né? Se a gente tem aquele líder que evita o conflito, né? Então ele prefere não fazer nada porque ele não quer piorar, ou ele acha que tudo vai se resolver adequadamente, né? Tem aquele líder que acha que todo mundo tem que ser amiguinho de todo mundo, né? Então ele vai lá e fala, não, mas vamos lá, vamos dar as mãos e vamos se abraçar aqui. Gente, vocês concordam que é nem 8, nem 80? Nem 8, nem 80. A gente precisa ter objetivos claros. Eu acho que o objetivo claro aqui é o pano de fundo de tudo isso que está acontecendo. As empresas, elas não existem, né? Eu sempre digo, a gente não está aqui porque é bonito dentro de uma empresa. A gente está aqui para dar resultados. A empresa precisa de resultados, né? E muitas vezes esses conflitos, essa postura de quem está ou para o 8 ou para o 80, vai puxar para um resultado que não é aquilo que a gente está buscando, né? Isso. Então, cultura limpa, as pessoas sabendo qual é o seu papel, né? Objetivos claros, desdobramento dessas ações que a gente vem trazendo, líder fora da cadeira, certo? Com a bunda andando por aí, andando na empresa, fazendo o seu papel, matando no peito aquilo que precisa, né? Empoderando as suas equipes, né? Ouvindo as pessoas, perto das pessoas, aquilo que o Omar sempre fala, né? O relacionamento, o relar com as pessoas, né? Às vezes a gente olha para fora, mas não olha para dentro. O quanto a gente está perto do nosso time para que as coisas aconteçam. O conflito vai acontecer quando ele encontrar aí, né, um ambiente propício para. Se você está num ambiente onde as pessoas são ouvidas, onde, né, se tem aí uma escuta realmente genuína, e aquilo que eu e o Omar sempre trazemos, né, verdadeira. Porque tem muita empresa que tem o quê? Faz de conta, certo? Tem que ser verdadeiro, assim como o feedback. Né? É claro que a gente está falando aqui de educação, a gente está falando de princípios, de justiça, isso tudo. Mas a gente precisa falar.
né? Falar, tá lá, ó, foco no resultado, através das pessoas. Uma coisa que me chama a atenção aqui das duas falas de vocês, que eu acho que a gente pode trazer um contorno para isso, é o seguinte: quem está aqui conosco pode estar pensando, né? Puta, mas como fazer isso agora? Uhum. Já está uma bagunça lá onde eu tô, né? Olha, meu líder faz tudo diferente. Ou eu, enquanto líder, nunca pensei assim, ou nunca me apoiei nisso, né? E a academia vem com esse punch, né? Esse programa que nós criamos é um programa que faz com que nós busquemos olhar o momento em que a gente está vivendo. Isso. E como, a partir deste momento, a gente faz um parar, um momento de analisar, para que a gente volte para dentro do contexto profissional, agindo de uma maneira em que nós possamos recomeçar. Porque gestão é isso, né? Sim. A gestão bem feita é aquela que te impulsiona por um detalhe que você olhou e diz: meu Deus, eu nunca tinha me percebido, mas eu mudei aqui a posição disso, eu pensei um pouquinho diferente, olha o resultado. Né? E isso é gestão verdadeira, né? Isso é gestão. É olhar para processo, é olhar para as pessoas, é olhar para o que você está trazendo aqui, Rosane, como propósito, né? E eu diria, para contornar muito do que a gente está trazendo, que tem 3 verbos aqui, 3 grandes ações de tudo que a gente falou, que para mim ficou mais claro. Primeiro, eu preciso conhecer a empresa, o propósito, as pessoas. Conhecer, conhecer, conhecer. Então, sabe aquele negócio de volta e busca entender? Se eu conheço, se todos que estão comigo conhecem, né? Depois, confiar, certo? A gente precisa confiar em nós, no outro, no líder, na empresa, nesse propósito, para que a gente continue dentro do contexto profissional onde nós estamos. E por último, que eu acho que é um dos ingredientes mais estratégicos pós o conhecer e o confiar, que é a comunicação, que é o comunicar. Isso. Né? Nós temos que comunicar de uma maneira em que, quando não fizer sentido para mim, quando eu ficar com dúvida, eu vou, na minha humildade, dizer: não consegui entender o que vocês dois estão me trazendo como feedback, sabe? Mas antecipar na comunicação vai dar pau. Então antecipa, não vou entregar, não vou fazer, não consigo construir, não consigo sair do lugar, eu estou com muita coisa, eu não sei qual é a prioridade, porque tem muito... Mas tem que comunicar. Né? Levanta a mão. Antecipar. Levanta a mão. E por último, o quanto na entrega eu analiso a entrega, independente da qualidade e da quantidade dessa entrega. Ó, tá legal, parabéns, reconhece, bora lá. Gente, nós entregamos isso aqui. A gente precisa ou não desafiar o time ou a mim a uma entrega maior? E se a gente não entregou, a gente precisa colocar luz, né, para aquele ponto que não foi legal e buscar entender uma estratégia, um plano de ação para que num próximo momento, né, se faça de uma maneira diferente para que os resultados sejam também entregues numa medida mais próxima àquilo que nós juntos sonhamos. Tá? Eu acho que é bem isso, esse contorno, né? Do primeiro conhecer, depois confiar e depois comunicar. Não tem segredo, tem trabalho. Mas todo mundo consegue. Bom, tá tudo certo. É isso. Nós já estamos nos encaminhando para os finalmente aqui da nossa live de domingo, né? Lembrando as pessoas que nos seguem que mandem esse material que vai ficar gravado para outras pessoas. Às quartas e domingos nós estamos aqui presentes falando dessas temáticas sobre liderança que são tão importantes, até porque nosso compromisso é um só, né? Aqui na Academia de Líderes 3Fs, você aprende o caminho para fazer o seu time vestir a camisa, ser 2 vezes mais produtivo e você, o líder reconhecido e valorizado, né? Então, eu convido os meus colegas para fazerem suas falas finais. Rosane? Olha só, aproveitando, né? Início da semana, tudo isso que nós trouxemos aqui, como o Omar bem falou, sempre é tempo de recomeçar, né? Quem sabe você escolhe um desses pontos todos aqui, senta amanhã com o teu time, troca uma ideia, né? E coloca esse negócio para rodar.
E aí, gente, também uma outra coisa, né? Toda quarta e todo domingo a gente está aqui. Você pode mandar para a gente algumas sugestões de temas que você acredita que são importantes ou que estão pipocando aí no seu trabalho, né? Na nossa página da Academia de Líderes aí, você já encontra, né? Algum material das lives anteriores com temas recorrentes, bem interessantes. Mas a gente sempre aceita a colaboração de quem está por aqui. E quero lembrar, né, para quem segue o Omar, para seguir o Vitor, para seguir a Rosane, quem segue a Rosane para seguir o Vitor, para seguir o Omar, para a gente levar essa liderança aí, né, de norte a sul, porque nós que andamos na rua todos os dias, todo dia numa empresa diferente, a gente sabe o quanto um bom líder faz a diferença, não é só na empresa, faz uma diferença na vida das pessoas, né? Totalmente. Esse é o nosso trabalho, é para isso que a gente está aqui. Omar? Perfeito, ótimo. E eu vou trazer uma brincadeira aqui que é super batata, né? Que a gente tem falado muito quando nós nos encontramos com participantes da academia, que a gente diz o seguinte: na dúvida, não beije, né? Boa. Busca mais informação antes de beijar, porque se beijar um degracento, uma degracenta e gostar, ferrou. Não se livra então, na mais. dúvida, não contrate, na dúvida, não aperta o play, na dúvida, dê um passo atrás, busque questionar, buscar conhecer melhor, buscar realmente o contorno dessa comunicação e a confiança, para que nós possamos, sim, estar no momento das nossas vidas mais tranquilo, porque o turbilhão mercadológico e tudo que o cenário externo nos traz já é bastante grande para as nossas atenções. Grato pela oportunidade, de novo. Foi ótimo estar aqui com vocês dois e com todos que aqui estão. Pessoal que nos acompanha, então, uma excelente semana, façam uma excelente semana. Quarta-feira estaremos de volta e fica aqui o nosso convite, como a Rô muito bem falou, de você nos mandar temáticas que você gostaria que fossem abordadas. Mas eu acho que a síntese de tudo que nós falamos é: você, líder que está nos acompanhando, tem que agir, não pode ser omisso. Os líderes são valorizados por tomarem decisões e fazerem acontecer. É isso, grande abraço a todos, façam então uma excelente semana. E mais uma vez, os nossos parabéns, nossos parabéns por essas líderes natas que são as mães. Grande semana. Legal. Valeu, gente. Tchauzão. Tchau, tchau.